Bom, no vídeo de hoje vou apresentar a primeira forma de solucionar problemas de otimização em Python e a primeira maneira nós iremos utilizar o software do Seplex, a biblioteca do Seplex disponibilizado pela IBM. O intuito dessa série de vídeos, apesar de ser parar de utilizar o MATLAB por ele ser um software proprietário, pago, nós iremos iniciar esses problemas de otimização através do Seplex, que vem de uma empresa também é um software proprietário e isso traz todas as desvantagens que o MATLAB traz. Porém, por enquanto, na minha pesquisa, a biblioteca do Seplex da IBM, ela é a única que fornece de forma fácil, de fácil acesso. Eu ainda não experimentei o SciPy, eu imagino que ele também forneça, mas ela oferece as variáveis duais, que são muito importantes. Então, pelo do Seplex, a gente vai ser capaz de solucionar bem problemas lineares e problemas míope, que são os inteiros mistos. O solver de míope do Seplex, ele é, assim, ao meu ver, dos que eu conheço, o mais rápido para problemas com muitas variáveis inteiras. Ele tem um método de solução em que ele vai aumentando dinamicamente o problema e ele consegue solucionar problemas com um número muito grande de variáveis em um tempo computacional aceitável. Bom, sem mais delongas, eu separei aqui um passo a passo. Esse, esse vídeo ele vai ficar um pouco extenso, então eu não vou repetir aqui coisas que eu já mostrei nos vídeos anteriores. Caso tenha alguma dúvida de como fazer o que eu estou mostrando aqui, basta ir lá na série MATLAB para Python e dar uma revisada nos vídeos. O que acontece? O primeiro passo que você vai ter que fazer é instalar a, esse programa aqui, o Elog Seplex Optimization Studio, no seu computador. Ele é um software pago, porém ele tem disponibilizado uma versão gratuita e também ele permite que, se você seja pesquisador ou professor ou estudante, você pode baixar esse software, a versão completa gratuita. Então, para você baixar a versão completa, você vai vir aqui nessa página aqui, Academic, que é, deixa eu clicar aqui, é, então você virá nessa página aqui do Academic e vai realizar um cadastro. Então você precisa ter um e-mail institucional, no caso eu utilizei o meu e-mail da UFJF, respondi algumas perguntas e na mesma hora eles liberaram para mim para poder fazer o download. O próximo passo é fazer o download. Você virá nesse segundo link aqui. Eu vou mostrar porque ele é bem chatinho de achar. Então veio no link, você tem que estar logado, tá? Para a página ficar dessa maneira. Você vai vir aqui em software, vai escolher o iLog Seplex, vai clicar aqui em download. Então tá vendo que ele está abrindo uma nova aba? Aí vai aparecer essa página confusa aqui, você vem aqui, escolhe o HTTP, escolheu o HTTP, você seleciona aqui, no caso eu estou no Windows, então você vai selecionar a versão adequada para o seu sistema operacional, vai colocar que concorda e vai colocar para baixar. Então, seguindo esses passos aí, você vai baixar o instalador. É só instalar, não tem problema. Tem que instalar antes de fazer os demais passos, porque o Python, na hora que você instalar a biblioteca do Seplex, ele já vai reconhecer que você tem esse software instalado e já vai fazer o que for preciso. Beleza. Então, para quem não é estudante pesquisador, tem uma versão gratuita que você pode instalar direto o comando conda install. Então é só dar Ctrl C, Ctrl V nesse comando aqui lá no terminal. Só que para o do Seplex funcionar, você vai ter que instalar o Python 3.6.13.
Então, para fazer isso, gente, vocês vão lá no Anaconda Navigator, vão vir aqui em ambientes, vão clicar aqui nesse botão aqui de criar um ambiente, igualzinho a gente fez no, acho que o primeiro vídeo ou o segundo vídeo. Vai escolher aqui o nome do ambiente, no caso desse exemplo eu criei um ambiente que chama CPX. Vai selecionar aqui na versão do Python, escolher o Python 3.6.13. Porque o Cplex ele só está compatível com versões de Python menores do que 3.7. Então, 3.7.11 não aceita, tem que ser menor do que 3.7. Então, a gente escolhendo aí a versão mais nova, instala o 3.6. Depois de instalado aqui, criado esse ambiente com o Python 3.6, você vai lá no terminal, instala o Spider, o NumPy, a gente também vai instalar o Pandas, então é só ir aplicando. Quando instala o Pandas, quando instala o NumPy, quando instala Spider, e depois você vai instalar o Duceplex de fato. Então copia esse código aqui e instala. Quando instala, traço C, tananã, Duceplex. Feito tudo isso, o seu Duceplex está instalado. Então, a IBM disponibiliza aqui alguns exemplos. Eu particularmente achei os exemplos muito confusos e ele também deixa uma documentação aqui tão confusa quanto. Então, para evitar essas confusões, eu vou passar aqui de uma maneira rápida esse um jeito de criar um problema de otimização. No caso, a gente vai trabalhar com fluxo de potência ótimo e eu vou comentar aqui como que faz para construir esse problema, né, esse modelo de otimização, solucionar e obter as respostas, inclusive as variáveis duais. Depois eu vou deixar todos os códigos no GitHub. Imagino que amanhã ou depois de amanhã eu vou deixar nos comentários aqui desse vídeo de YouTube, né, os códigos, né, o link para você acessar o GitHub. Beleza, então como que a gente vai fazer o nosso Duceplex funcionar? Primeiro você precisa importar esse método aqui chamado modelo. Então você vem from duceplex.mp.model, isso aqui está na documentação, e importa model. A gente vai importar o NumPy como NP, o Pandas como PD, o sistema operacional, né? Então, importe OS e importar também a biblioteca relacionada a JSON. Isso aqui é para a gente fazer a leitura dos dados, né? Então, essa versão aqui desse programa ele vai ser um pouco mais complexo, mas nada que você tirar aí uns minutinhos para entender cada linha que não vai ficar claro o que a gente está fazendo. Então, o primeiro passo, a gente vai mover para a pasta em que nós estamos executando o código. Então, no caso, a gente está aqui, acredito que, ó, show. Então, nós estamos, no caso do meu computador, nessa pasta aqui. Como que eu vou acessar essa pasta, igual a gente faz no MATLAB, né? Como que eu vou acessar essa pasta aqui no Python? Então, eu vou pegar o diretório que eu estou, através desse comando aqui, para a gente não importa muito o que que é, e depois eu vou pedir para o Python ficar nesse diretório. A partir desse diretório, eu vou importar aqui um módulo de impidat. É o mesmo impidat que a gente trabalha lá em MATLAB, né? Para quem trabalha com otimização de sistema elétrico de potência, está acostumado com esse impidat. É um arquivo Python que contém uma classe que chama impidat, e esse impidat vai extrair todos os dados do nosso sistema. É o nosso impidat comum. Então, depois eu volto aqui nas funções. Vamos lá, então. A gente vai escolher um sistema. Por enquanto, só tem um sisteminha exemplo de 3 barras. E com o tempo eu vou adicionando mais exemplos e posso até voltar aqui e fazer outros vídeos, caso seja de interesse de vocês. Então, a gente aqui depois a gente vai ter vários desses aqui, a gente vai selecionar um deles para poder escolher o sistema, igualzinho a gente fazia em MATLAB. E no caso a gente vai escolher o Data3B, que é um sisteminha básico de 3 barras de exemplo.
carrega esse sistema, esse arquivo JSON aqui nessa variável file, depois abre ele utilizando o load do JSON. Então a gente vai ter aqui em datasys um dicionário com todas as informações que tinham dentro desse JSON. Só que esse dicionário ele vai carregar listas. A gente quer trabalhar com o NumPy porque o NumPy é mais fácil de fazer operações matemáticas. Então, aqui a gente transforma os dados em NumPy. Então, isso aqui vocês não vão precisar mexer nunca. A única coisa que vocês vão ter que fazer é, quero utilizar um outro sistema. Cria um JSON. Eu vou separar uma próxima aula para mostrar como que faz, de um jeito mais fácil, mas vamos ver como que funciona esse JSON. Está aqui o nosso data3b, então o arquivo é muito similar, só que o Python ele exige esse monte de abre colchete, fecha colchete, esse monte de vírgula, então é mais difícil de escrever os arquivos, mas a partir do momento que um está pronto, fica fácil. Vamos supor, eu quero colocar mais uma barra nesse sistema, eu venho aqui e coloco barra 4, e essa barra 4 tem 50 de carga. Então, linha de 1 para 2, de 1 para 3, é o mesmo dbar, dlin que a gente já estava acostumado a trabalhar. Tem como converter aquele arquivo que a gente trabalhava em JSON. É isso que eu vou mostrar numa próxima oportunidade. Então, está aqui o nosso sistema. 3 barras, ele tem uma demanda na barra 3. Dlin conecta cada uma das 3 barras, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, com capacidade de fluxo de 50. E ele tem uma geração na barra 3 com capacidade de... tem geração na barra 1 e 2 com capacidade de 100. Na barra de carga não tem geração. Isso aqui são outras informações que, por enquanto, não importam muito. Mas eu vou voltar aqui e dar uma melhorada nesse problema. Só que aí ia ficar muita coisa para apresentar num só vídeo. Qual que é o maior problema desses arquivos JSON? Que não tem como fazer comentários aqui. Então fica difícil, né? Você tem que saber de antemão o que é cada coluna. Claro que não é tão impossível assim, ainda mais se você vier aqui no Impidat. O Impidat ele vai te falar, a coluna 10, né, tem que lembrar aqui que no Python começa de 0, então 9 aqui significa a coluna 10. Então a coluna 10 é a demanda. Então se a gente vier aqui no nosso arquivo JSON, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é a demanda. Então nada é impossível de traduzir. Feita a leitura do Impidat, o que a gente vai ter? Eu vou dar um breakpoint aqui e executar o código até aqui. A gente vai ter nesse persys, o persys então ele vai ser um objeto Python, né? E ele vai conter os dados do sistema. Então, por exemplo, qual que é a potência base? É 100. Quais que são as barras de? Então é 001. Na barras para. Então, qual que é a potência máxima dos meus geradores? Olha lá. Na barra 1 eu tenho um gerador 1 com 1 de potência, na barra 2 também com 1 de potência, né? Em PU, no caso 100 MV. E na barra 3 eu não tenho. Então tá. Carregado essas informações em persys, a gente vai começar de fato a montar o nosso problema de otimização. O jeito mais fácil que eu acho, tá? Esse jeito de programar não está na documentação do Cplex, mas está na documentação do Pyomo, que é uma maneira muito similar de trabalhar com otimização em Python. Existe um livro, é bem legal, só que o Pyomo eu achei ele mais ilustrativo. Quando você exige um sistema muito grande, ele começa a ficar muito lento porque ele trabalha de uma forma diferente. O Cplex ele trabalha de uma forma mais matemática, né? Matrizes esparsas. Então ele tem todo um aparato para poder trabalhar com problemas grandes e complexos. Então, como que é essa maneira de programar? A gente vai trabalhar com conjuntos. No caso aqui, de um problema de fluxo de potência ótima, eu tenho dois conjuntos, todas as barras e todos os ramos. Então, eu estou chamando de 7B
o conjunto de barras, 7L o conjunto de ramos. Então, o que é esse conjunto? Ele é nada mais do que um vetor, né, uma array do NumPy, que vai de 0 até o número de barras. Então, quais são as minhas barras? Se eu tenho 3 barras, vão ser as barras 0, 1 e 2. Então, esse é o meu conjunto de barras. Esse jeito aqui, inline, de fazer um laço, é só um jeito que o Python te permite de criar uma lista. Então, o que eu estou fazendo? Uma lista que contém o iterador ibus, que vai de 0 até o nb-1. No caso, são 3 barras, ele vai de 0 até 2. Então, isso aqui vai criar um vetor de 0 até 2, isso aqui vai criar um vetor de 0 até 2, porque também temos 3 linhas nesse sistema. Então, se a gente executar o nosso código até esse ponto aqui, a gente vai ver que o nosso set_b, ele é isso, um vetor 0, 1, 2. Criados os meus conjuntos, eu vou criar as variáveis. Então, como que eu faço? Desculpa, eu pulei essa linha aqui. Primeira coisa que a gente fez foi criar um modelo. Esse nome aqui não faz diferença, vou colocar OPF. Então, o nosso modelo de fluxo de potência é ótimo. Ele está aqui nessa variável m. Eu vou criar variáveis de otimização. Então, essas variáveis aqui, elas são variáveis de otimização igual a gente conhece. Ela tem a chave, que vai ser, no caso, o nosso conjunto. Então, são quantas variáveis θ, né? O mesmo número de tetas que existem nas nossas barras, né? Então, isso aqui lê assim, tem θ em todas as barras. Por isso que é bom trabalhar com o conjunto. Então, tem θ em todas as barras. Eu vou colocar aqui no keys. Está dentro dessa função aqui, isso aqui vocês encontram lá na documentação do Duplex. Então, eu estou falando que no meu modelo M, que é o meu modelo de fluxo de potência ótimo, eu estou criando uma variável contínua. Se fosse inteira, seria só trocar isso aqui por integer. Aí já vai, só que fluxo de potência ótimo, né? Normalmente é só variável contínua. Chave é onde tem variável θ. Tem em todas as barras. Qual que é o meu conjunto de todas as barras? NB_B. Lower bound e upper bound é o θ máximo do sistema. No caso aqui eu coloquei, acredito que 2π, π. Então, θ máximo é π. Então, ele vai de menos π até π. Então, tem uma abertura possível angular aí de 2π. E o nome é θ. θ. Fluxo, então o flow. O flow tem um flow para cada linha. E lower bound é menos o flow máximo mais o flow máximo de cada linha. Então, se você fizer dessa forma aqui, vai dar certo. Potência gerada, tem um gerador para cada barra. Isso aqui dá para melhorar? Dá para você criar um conjunto de barras com geradores, por exemplo, um set_bg. Aí você especifica aqui somente barras que têm geradores. Normalmente fazer isso melhora muito a eficiência do seu otimizador, porque você reduz o número de variáveis de otimização, né? No caso, onde meu PGMax for 0, eu não preciso ter um gerador, uma variável que vai ficar de 0 até 0. Não faz sentido. Mas isso aqui é só um exemplo e a gente vai melhorando esse arquivo aqui aos poucos. Então, beleza. Tem um gerador para cada barra e também tem um corte de carga ou uma variável slack para cada barra. Novamente, só precisa ter corte de carga nas barras de carga. Então, eu poderia ter um conjunto de BD, por exemplo, barras onde tem carga. A gente não fez isso aqui. Criadas as variáveis, a gente cria o nosso objetivo. O objetivo é minimizar o somatório. Isso aqui é muito importante. Para você fazer um somatório de variáveis, é bom utilizar esse método sum que está dentro do seu modelo. Então, quando você cria um modelo, ele já vem com um sum aqui, igual ele já vem com esse continuous var dict. Então, você soma todos os cortes de cargas para cada carga no conjunto, né?
associado a essa variável multiplicado por 1000. Isso aqui é a penalidade por existir corte de carga. Então, é muito fácil. É o nosso objetivo minimizar o somatório do corte de carga multiplicado por 1000 para todas as barras dentro do conjunto de todas as barras. Fica de um jeito muito fácil de ler, né? Como vocês podem estar observando. Então, a gente já criou o nosso objetivo. Agora, a gente vai criar as nossas restrições. Esse jeito aqui que eu vou criar as restrições, ele não é o jeito mais direto. Porém, eu acredito que é um jeito mais fácil de ler, mais fácil de modificar, entender. Então, assim, minha sugestão é que, para quem está começando agora, utilize dessa forma. Se descobrir uma forma melhor, me avisa, comenta aqui, vamos conversar. Para cada tipo de restrição, eu sugiro criar, e criei aqui, uma função. Essa função serve para criar a minha restrição. Então, vamos ver aqui, ó, balanço de potência. Então, equebal vai conter uma lista de restrições, né, relacionadas a balanço de potência. Onde que tem balanço de potência? Tem um balanço para cada barra do conjunto de todas as barras. Então, vai ter uma equação de balanço de potência para cada barra. Então, ele pertence ao conjunto de barras. Por isso que eu acho interessante isso aqui. É muito lúdico, né? Onde que eu tenho balanço de potência? Em cada barra. Então, está aqui, para cada barra do conjunto de barras. Então, vamos ver essa função que cria o meu balanço de potência. A gente vai procurar ela, fica aqui em cima. Então, está aqui, ó, a função que cria o Powerball. Como que é o meu balanço de potência? Está aqui, ó. Eu vou ter que primeiro calcular o fluxo que sai dessa barra, né, para cada das linhas que estão em contato com essa barra. Então, eu vou verificar para cada linha do conjunto de todas as linhas, se essa linha ela é da barra emissora, ela está conectada à barra emissora dessa barra que eu estou verificando aqui, então o fluxo dela vai ser positivo. Se ela for, ó, da barra de, ela vai ser positiva. Se for da barra para, ela vai ser negativa. Então, isso significa que o fluxo está entrando aqui na minha barra e está saindo da minha barra. Só que aqui eu coloco o negativo desse flow, tá? Então, são os fluxos que saem negativo. É igualzinho a gente coloca na formulação matemática. Então, para criar essa restrição, eu vou acessar o nosso M, vou chamar essa função dele linear constraint, e isso aqui é o lado esquerdo. Então, normalmente, lado esquerdo a gente deixa as variáveis. Então, eu vou ter potência gerada na barra, mais corte de carga na barra, menos o somatório dos fluxos que saem. Lado direito da equação é igual a demanda na barra. Essa sentença aqui é EQ para igualdade, LE para menor ou igual a, e GE para maior ou igual a. E o nome, né, da nossa restrição, isso aqui não importa muito não, mas deixa os arquivos que o Seplex gera ao longo dos cálculos mais fáceis de ler, mais próximos do nosso entendimento. Então, eu vou acessar essa rule aqui, essa regra, para cada barra, e com isso eu vou criar um balanço de potência para cada barra. Então, está aqui, ó, criei aqui um balanço de potência para cada barra, vou ter aqui os meus balanços de potência. Esse balanço de potência são restrições que ainda não entraram no meu modelo. Vocês veem que ele não está associado ao modelo. A gente vai fazer isso logo abaixo. Então, muito parecido com ângulo de referência, eu nem criei aqui uma regra, porque é só falar que θ0 é igual a zero, então realmente não precisa de uma regra. Então, aqui eu calculo o fluxo e aqui eu coloco o limite positivo e negativo do fluxo. Agora que eu estou pensando aqui, nem precisa disso aqui, porque nessa formulação os fluxos eles são já impostos pelos bounds dele. Então, basta calcular o flow ali. Então, isso aqui não precisa, isso aqui também não precisa. Beleza. Então, de novo, as nossas restrições é balanço de potência,
ângulo da barra de referência e o nosso fluxo calculado. Aqui eu estou adicionando essas restrições, então eu adiciono as restrições, por isso, e isso aqui eu vou acessar as variáveis duais. Então você precisa fazer esse passo aqui antes de adicionar a restrição, dá para fazer direto se quiser, mas aí você perde a possibilidade de acessar as variáveis duais. Para solucionar esse modelo, basta vir aqui em Solve e aqui eu estou deixando um jeito utilizando pandas para poder exibir os resultados. Então, bora executar aqui. Então, executei muito rápido, já rodou. Então, aqui ó, na barra 1, 2, 3 eu tive potência gerada, corte de carga na barra 3, o ângulo só existe na barra 3 porque o fluxo da barra 1 para 2 é nulo, de 1 para 3 é meio, de 2 para 3 é meio, e aqui ó, os multiplicadores de Lagrange que eu estou acessando aqui, ó, pelo balanço de potência em cada barra eu estou pegando o dual value. Pelas variáveis eu estou pegando o solution value. Então, para cada barra e para cada linha. Bom, gente, eu particularmente acho isso aqui incrível, tá? É muito fácil depois que você pega o jeito, ele não é muito assim, digamos, pythônico, né? Igual o pessoal chama aí, um código muito escrito em Python, porque isso aqui a gente está misturando a linguagem do Cplex na linguagem do Python. E também dando uma MATLABizada aí, né? Porque a gente está acostumado com esse jeito de programar. Então não fica muito estilo Python, mas eu acho que fica muito fácil de enxergar e pensar nos nossos problemas de otimização. O que acontece? Eu particularmente eu não sei se o do Simplex ele é muito bom para problemas não lineares. Então para isso eu vou trazer num próximo vídeo o Gecko, que é uma outra biblioteca, né, muito parecida com o do Cplex, que ele traz boas soluções para problemas não lineares. E a partir daí, conforme o tempo for passando, eu vou trazendo mais conteúdos com diferentes bibliotecas. Posso trazer o Pyoma, ele é muito Pyoma, né? Ele é muito bacana. E também quero trazer o SciPy. Bom, acho que eu falei muito, desculpa a correria aí, mas qualquer dúvida, alguma coisa que tenha passado batido, deixa nos comentários aí para eu saber. Um abraço.